Você já cantou, que está abrindo seu coração, já está aberto e a palavra vai entrar de forma poderosa. Amém, queridos? O tema de hoje é uma igreja, é o coração de Deus. E quando a gente fala de igreja, tem como a gente se excluir? A igreja não é essas paredes. Glória a Deus por essas paredes, amados. Eu estava, antes de vir para o Verbo, nós congregávamos em uma outra igreja. E eu fazendo uma análise de mim como crente, eu concluí que eu estava uma crente muito sem... Sabe, a conclusão que eu cheguei é, eu estou esquentando o banco. Eu não posso ficar no lugar que eu estou esquentando o banco. Eu não posso ficar num lugar onde eu sou mais um número. E aquilo foi gerando um incômodo dentro de mim. Eu falei, Flávio, eu não vou mais nessa igreja. Eu preciso buscar uma igreja, eu preciso buscar um lugar onde me impulsione ao crescimento. E aí nós, como miliantes, né, que fica circulando, a gente deu um rolê por alguns lugares. Mas eu ficava um tempo e não é aqui não é o lugar, esse lugar não está me fazendo crescer. Aquela inquietação dentro de mim, que eu não sabia dizer o que era o Espírito Santo me dizendo que aquele não era o meu lugar. Um dia, chegou um folheto dessa igreja. Amado, se essa igreja não é de Deus, e você disser isso, você chegou atrasado. Porque 3.000 folhetos o pastor mandou, e nós recebemos este folheto. Nós éramos vizinhos da igreja, mas eu nunca vi aquela igreja na vida. É tanto que quando eu saí, eu falei para o Flávio, hoje eu vou naquela igreja chamada Verbo da Vida. Mas antes disso, né, o folheto sumiu. Eu vi o folheto, eu nunca olho a caixa de correio. Porque nessa fase a gente tinha funcionária, ela pega a caixa de correio, põe na mesa e eu olho depois. Mas naquele dia, cedão, eu passei na caixa de correio e xeretei. E tinha esse bendito folheto, abençoado. Aí eu falei, bom, gostei. Essa igreja estava associada ao ministério do Kenneth Hagin. Eu não conhecia esse ministério, mas eu conhecia o ministério do Kenneth Hagin. Se está associado ao Kenneth Hagin é coisa boa. Concluí eu. Com quem você se associa, diz quem você é. Então, eu tive a primeira impressão pelo nome do Kenneth Hagin. Fui trabalhar e deixei o danado do papel lá. No mural, lá na entrada de casa. Quando eu cheguei, adivinha o que aconteceu, né? A funcionária tinha jogado fora. E eu não gravei todas as informações. Mas eu sou de TI. O que eu fiz? Fui caçar na internet. Eu falei, vou achar. Bom, achei. Lógico, né? Lógico que eu achei. Tô aqui. Aí eu saí numa quinta-feira, amados. Eu vou hoje no Verbo da Vida. Mas eu não sabia se era para a direita e para a esquerda. E eu não sabia os números. Então eu subi para o lado oposto. Aí eu entrei na igreja. Eu tinha convicção que daquele lado era lá. Porque tinha várias igrejas. O Verbo da Vida tinha que estar lá. Cheguei lá e falei, moço, aqui é o Verbo da Vida? Ele, não, mas pode entrar. Eu falei, não, eu saí de casa para ir no Verbo da Vida. Eu vou pro Verbo da Vida. Eu não vi, eu tô convicta que é para lá que eu tenho que ir. E aí eu fui. Voltei de novo, né? Porque eu estava do lado contrário, nesse dia era dia de rodízio, então eu estava fazendo um estudo de camelo. Aí fui, cheguei lá que eu encontro a Osana. Com um sorriso e um abraço que não tinha para ninguém. Já ganhou meu coração de cara. Foi assim que nós viemos parar no Verbo da Vida. Uma igreja que se abriu há 9 anos atrás. Uma igreja que tem ministrado a palavra. Uma igreja que tem se esforçado, juntamente com todo o Ministério Verbo da Vida, para falar a palavra da fé, para falar uma palavra que nos impulsione. E aí você olha e se pergunta, por que essa palavra não tem impulsionado algumas pessoas? Por que algumas pessoas saíram? Basicamente todos disseram que foram Deus. Eu questiono, mas enfim. A palavra, amados, a palavra de Deus é poderosa. Ela faz coisas que o nosso braço não pode fazer. É poderosa, amados. E por que não temos considerado essa palavra como igreja? Por que casamentos têm sido destruídos, amados? Neste Verbo da Vida, nesta igreja, onde a palavra é falada. De uma forma, amados, que se você deixar
ela vai entrar dentro de você. Só que você vai ter que tirar algumas coisinhas da frente. Você vai ter que tirar o orgulho. Você vai ter que se humilhar diante de Deus e de homens. Da sua esposa, do seu marido. Amados, que igreja é essa que nós estamos construindo? Porque não é responsabilidade do pastor. A igreja não é o pastor e a Teresa. A igreja somos todos nós. E aí a pergunta do dia é: que igreja Jesus vai buscar? É uma igreja. E aí eu fui no livro do Kenneth Hagin, a igreja triunfante, e lá tem 3 definições de igreja: igreja militante, igreja derrotada e igreja triunfante. Amado, como Deus vai nos encontrar? A militante lembra exército, né? Eu fui buscar o significado de militante. Vai para o combate, que está em combate. Você olha, você sabe que é do exército. Às vezes você olha para um crente, você sabe que ele é crente. Mas o coração não é. O coração não está rendido, amados. Coração sem rendição. Coração rebelde. Rebeldia, amados. Por que casamentos se desfazem? É porque a culpa é do outro. Lógico, amados. Eu já culpei muito o Flávio. Porque é muito mais fácil culpar o outro. É muito mais fácil eu atribuir a responsabilidade para o Flávio nas minhas crises, nas minhas inconstâncias emocionais, do que realmente buscar que o problema era eu. Assumir a responsabilidade, assumir que a crente era eu. Quem tinha que mudar era eu. Um dia, amados, depois eu leio o livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, a minha mente se abriu. Eu percebi que o problema era eu. Ele tinha coisas a ajustar. Mas, amados, o problema dela é ele e Deus. O meu é eu e Deus. Sou eu e Deus. É comigo. Então eu sabia que muitas coisas era comigo. Era desajustes emocionais. Era incredulidade. Muita palavra de incredulidade. E aí, para representar, amados, isso, eu acho que coisas que a gente mostra, fica marcado na mente de vocês, e é isso que eu quero. Sábado passado eu tive uma insônia, passei a noite toda acordada, porque eu tomei café e eu não posso tomar café, né? E aí o Senhor me deu várias coisas para fazer hoje. E eu sou grata ao Senhor. Eu queria trazer aqui o pastor Antônio com uma cadeira e mais um outro irmão. Ele já está tudo combinado, irmãos. Cadeira. Eu preciso de uma cadeira e 2 homens super fortes. E eu vou sentar, né? Lógico. 2 homens fortes que a gente faz, a gente vai ser transportada, né? Super fácil. Amados, eu queria que vocês me levassem para o outro lado. Tô levinha, viu? Eu diminui 6 quilos. Tá bom aqui, amados. Eu não vou sacrificar vocês tanto, né? Muito obrigada. Amados, sabe o que aconteceu? Eu estava no império das trevas, Efésios 2. Eu estava no pecado. Eu vivia de acordo com este mundo. Eu vivia de acordo com o pecado. Mas um dia eu aceitei Jesus. E Jesus, sem eu fazer absolutamente nada, eu só abri o meu coração. Ele me transportou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. Foi assim que aconteceu, amados. Em Colossenses 3 diz que ele, em Efésios diz que nós estávamos no pecado. Nós estávamos no império das trevas. Em Colossenses 3 diz, mas olha, Ele nos transportou. Sem nós fazermos nada, balancei até a perninha. Foi fácil assim. Amados, mas é tão fácil que às vezes a gente tem dificuldade de compreender o que aconteceu. Norma, você traz aquele negócio para mim? Aleluia. Amados, algo sobrenatural aconteceu. Algo sobrenatural, o nosso espírito foi criado. Mas, amados, a nossa mente permanece suja. Existe uma sujeira na nossa mente que precisa ser limpa. E aí, o que a gente vê nas igrejas? E eu vou falar da nossa, não vou falar da dos outros não, é a nossa mesmo. Eu não posso contar muito das outras igrejas, porque eu fiquei pouco, e a que eu fiz era de multidão, eu não tenho referência. A minha referência de pastor é pastor Francisco, a minha referência de mãe é a Teresa, eu não tive outra referência. Então, é nós mesmo, estou falando da gente. Eu estou me pondo nesse bolo, tá bom, amados? Estou junto com vocês.
Amados, dia de culto, isso aqui é a palavra de Deus. Ela vem para limpar a nossa mente. Mas sabe o que acontece? A palavra cai fora. Nós não recebemos a palavra. A palavra, ela não consegue penetrar no nosso coração. As pessoas saem daqui do mesmo jeito que entrou, porque não se deixa ser limpo pela palavra. Amados, porque se eu jogar uma multidão de água nesse copo, o copo vai ficar branco. Como explica que um crente, anos de crente, sentado nessa cadeira, está com a mente suja ainda? Amados, eu fiquei maravilhada. Flávio contou para mim. A Carol e um amigo dela estavam conversando na escola. E ele falou, Carol, ela falou assim, mãe, eu nem sei como é que a gente entrou nesse assunto. Eu fui entender com ela que assunto foi esse. Ele me perguntou se ela conhecia algum casal, alguma família que vivia bem, que o pai e a mãe se amassem, né? Que existisse amor, que existisse paz naquela relação. Um amigo perguntou para a Carol. Aí a Carol falou assim, ele falou, você conhece algum amigo? Ele nem perguntou, nem se atreveu a perguntar, seus pais são assim? Ele perguntou, você conhece alguém? Você já viu isso em algum lugar? Aí a Carol falou assim, conheço? Meus pais? Amados, se você não for testemunho de crente na sua casa, amados, de nada lhe serve o púlpito. De nada lhe serve o púlpito, amados. Eu teria vergonha de subir no púlpito se eu não fosse uma crente decente na minha casa. Eu não viria para o púlpito, amados. Amados, é uma vergonha. É uma vergonha uma criança não ter conhecido um... Será que ela não conheceu nenhum crente? A minha amiga da empresa, ela falou assim, Sakai, você é a única crente que eu conheço que procede de acordo com o que você fala. Mas eu fiquei feliz por mim, mas fiquei triste, porque que referência de crente é essa que nós temos nas nossas igrejas? Que crentes somos nós, amados? Que igreja Jesus vai encontrar? Ele está chegando, acordamos. Precisamos acordar, amados. Precisamos acordar, amados. Essa igreja, ela precisa avançar, precisa multiplicar. Mas nós que somos a base, que estamos aqui há mais tempo, amados, precisamos ser testemunho na nossa casa. Famílias fortes, famílias consolidadas. Todos os dias a Esther tem que ler a Bíblia, amados. Ela fala, mãe, mas não estou com vontade. Eu falei, aprenda, filha, que nem tudo é com vontade. Crentes, aprenda, não é com vontade que você lê a Bíblia. Eu posso obrigar a minha filha de 6 anos a ler a Bíblia. O pastor não pode te obrigar. Ele não tem um sensor, um detector se você lê a Bíblia ou não, se você está sendo crente na sua casa ou não. Amados, mas é uma vergonha. É uma vergonha para nós crentes, amados. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja triunfante, amados. Nós somos famílias benditas do Senhor. Amados, quando eu estava naquela crise culpando o Flávio, lá atrás, sabe o que eu fazia? O espelho, meu amado. Por que as coisas não funcionam? Sabe por quê? Porque lá em Tiago diz, eu me olhava no espelho e eu me via no império das trevas. Eu me via ainda, amados, quem eu era. Eu me via, sabe, incompetente, ruim. Um ser humano que não é muito digno de aprovação. Eu me olhava no espelho e eu declarava quem eu era. Quando eu era do império das trevas. Eu não conseguia dizer quem eu era no reino do Filho do seu amor. Eu tinha vergonha de mim quando eu olhava lá dentro. Quando eu olhava lá dentro de mim, eu tinha vergonha de quem eu era. Era um assunto que eu não falava para ninguém. Porque se eu tinha vergonha de mim mesma, como é que eu ia falar com alguém isso? Mas, amados, um dia, aquele livro da Joyce Meyer abriu o meu entendimento. E eu comecei. Eu errava. Obrigada, Senhor, porque eu sou uma mulher cheia de sabedoria. Obrigada, Pai, porque eu sou a melhor mãe. Obrigada, Senhor, porque eu sou a melhor esposa. Obrigada, Pai, porque o meu marido me ama como Cristo ama a igreja. Eu deixei de me olhar. Amados, enquanto você se olhar,
como se você estivesse aqui. Você vai viver aqui. Aqui você não consegue, amado. Você não consegue viver um pouquinho aqui, aí você corre para lá. Peraí que eu não posso correr. Esqueci. Aí você vem para cá e fala, na igreja você está aqui. Oh, aleluia, eu estou nas regiões celestiais, sentada à destra de Deus, com Cristo Jesus. Mas em casa, você volta para a velha criatura. Amados, está na hora de romper. Rompa. Sabe aquele dia que o seu amigo falou? Rompa com as pontes. Amados, romper com as pontes não é que você vai acertar toda vez. Mas ainda quando você errar, você vai compreender que você tem a misericórdia do Senhor. E você vai se enxergar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E por fé, amados, você vai dizer quem você é em Deus. Você tem que exercer fé para crer no céu. Você crê no céu? Quem crê no céu, levante a mão. Glória a Deus, amados. Você precisa crer quem você é em Deus. E você tem que confessar, crer com o coração e confessar com a boca por fé. Amados, foi tão difícil eu dizer que eu era cheia de sabedoria. Porque não era assim que eu me via e nem me sentia. Mas eu aprendi que eu não poderia dizer quem eu era de fato. Porque aquela pessoa já tinha morrido. E eu queria ressuscitá-la. Amados, e quando eu aprendi que eu tinha que dizer quem eu era em Deus, aí as coisas começaram a clarear. As coisas começaram a mexer dentro de mim. Eu fui sendo transformada dia após dia. E de fato, amados, eu não sou perfeita. Ainda deslizo em algumas situações. Mas eu continuo lá. Eu continuo dizendo, Pai, obrigada porque eu sou cheia de sabedoria. Eu não me permito mais ir para aquele lugar. Amados, e quando a sua alma quer ir para aquele lugar e você sabe que você não está conseguindo só se manter neste, sabe o que você faz? Marido, me puxa. Eu estou querendo ir para um lugar que eu não deveria. Eu preciso de ajuda. Amados, a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. E eu aprendi a usar esse recurso divino de casa. Falar, ora comigo, eu não estou bem. Eu estou precisando me manter aqui, mas está difícil. Então a gente começa a orar. E a mente começa a ser transformada, amados. A mente começa a ser modificada. Tudo vai ser transformado, amados. Quando você vier para o culto, não fuja da palavra. Se deixe ser limpo por esta palavra, amados. Porque essa palavra é poderosa. Existe poder, amados. Quando você fala a palavra, não são palavras da Adriana, não são palavras de um ministro. É palavras de Deus. E ela é poderosa, amado. É poderosa para quebrar fortalezas. É poderosa para restaurar casamento. Amados, não há nada que a palavra não possa fazer. Não há nada que casamento não possa ser restaurado. Amados, a Bíblia diz que tão longe você vá, o mais profundo que você vai, Ele não te deixará. Amados, família é projeto de Deus, não é de homens. Deus está junto para restaurar. Deus está junto, amados. Deus pega junto. Mas, amados, cada um vai ter que aprender a fazer a sua parte. Glória a Deus pelo workshop. É que quando você mergulha em família, você tem que trazer o assunto à tona, né? Tem jeito. Está transbordando o assunto de família. Mas, amados, está na hora de cada um de nós refletir. Que igreja somos nós? Nós somos a igreja militante? Aquela que milita, faz barulho, se veste como crente, mas na prática não tem nada, nenhum resultado, 0 de resultado. Na verdade, é uma vergonha para a categoria de crente saber que tem crentes assim. Porque é mau caráter, pega emprestado, não devolve. Não tem palavra, sua palavra não vale nada. Amados, é triste a realidade. A Esther não consegue compreender por que uma pessoa mente. Por que ela mente? Outro dia, meu irmão, não é crente, mentiu para ela, né? Olha, eu vou te trazer um presente no domingo. Era sábado. Ela não conseguia compreender, a mente dela não conseguia compreender por que ele mentiu. Por que ele mentiu? Amados, a mesma indignação tem que ser conosco. Crentes, por que ele mentiu? Não pode ser. Não é verdade, ele não pode ter mentido. É crente não pode mentir. Lá em casa é assim, ó. Se você errar, você não apanha. Mas se você mentir, é vara na certa, não tem choro nem vela. A mentira não tem perdão. Tem perdão, mas a vara vai comer.
Tolerância zero para mentira, amados. Não existe tolerância para mentira. Não existe, amados, tolerância para mentira. A mamãe vai estar com você, falando a verdade. Mentiu, a mamãe vai estar junto com você, mas a vara vai comer. Amados, temos que educar os nossos filhos, mostrando para eles que eles são crentes. Sabe o que eu pergunto para as minhas filhas, quando elas estão brigando? Vocês fariam isso na frente do pastor? Não, né? Na frente do pastor você tem vergonha? Se envergonhe porque você está na frente de Deus. Se envergonhe. Eu falo para duas crianças, vocês não têm vergonha não de brigar, porque vocês são crentes. Crentes não é só na igreja não, é aqui em casa também. Crentes, amados, a gente tem que ser mais crente na nossa casa. As nossas filhas têm que ter referência de que tem um pai que é crente, tem uma mãe que é crente, tem uma família que é crente. Tem uma família que prega a palavra. Eu estava ouvindo uma ministração e a ministra falou o seguinte, olha, a importância da mesa, a importância da família estar junto. E sabe o que a gente faz agora à mesa, amados? Eu aprendi. A gente ora, a gente comia às vezes separados, a gente não fazia tanta questão de estar junto, mas agora é lei. Todos comendo juntos. E na hora, a gente não ora só pelo alimento. A gente ora pelas situações da família. Porque, amados, a gente precisa orar. A gente precisa dizer que crente ora. Família tem que orar. Filhos têm que orar. Filhos têm que saber. E a gente declara, eu amo ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Elas precisam crescer com essa verdade. Elas precisam crescer com essa palavra dentro delas. Amados, hoje você pode pegar... Abra, por favor, Tiago 1, 22. Está acabando meu tempo, né? Esse relógio não está colaborando comigo, não. Ai, Norma, eu queria uma água. Estou sedenta. Não posso tomar essa. Está pretinha, está contaminada. Precisa da palavra. Tiago 1, 22. Quem achou, diga amém. Fala assim, eu sou transformada todos os dias pela palavra. Amém. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquilo, amados, quem você vai continuar olhando no espelho? Quem você era antes de Cristo ou quem você é depois de Cristo? Que posição que você vai estar? Que você se veja como Cristo te vê. Esposa, que você veja seu marido como Cristo vê. Não declare incredulidade para seu marido. Não declare incredulidade para o seu filho. Declare aquilo que você... O que sairia da boca de Deus? É o que tem que sair da nossa. Na hora da crise, amados, às vezes os casais, eles brigam, eles discutem. Amados, mas na hora da discussão, na hora do desentendimento, sabe o que o casal tem que fazer? Tem que orar. Olha, eu não estou vendo dessa forma. Você está vendo dessa forma? Vamos orar? Porque Deus vai ajustar a forma correta da gente enxergar. Só que o caminho mais fácil é entubar a nossa verdade. Amados, a briga acontece porque a gente quer entubar a nossa verdade. A gente quer forçar que o outro veja a nossa verdade como verdade. Ele está mentindo, ele não está vendo a verdade, eu estou vendo a verdade. Os atritos de casamento é esse, amados, porque eu vi a verdade e o Flávio sempre ele via sempre o erro. Ele estava sempre errado. E aí você vai crescendo como casal e vai descobrindo que a melhor estratégia é a estratégia de... Vamos perguntar para o papai qual o melhor? Papai nos ajuda a compreender. O Flávio pensa de um jeito, eu penso deste. Pai, nos ajuda a compreender o melhor. Qual é o correto? Compreendendo, amados, que você não sabe o certo. Dependa do Senhor. Dependa dEle. Seja humilde e reconhecer, amados, que é Ele que vai nos dar o direcionamento correto. A forma correta. Aleluia. Aleluia.
Vocês estavam com saudade? Das minhas ministrações assim, bem leves. Amados, vida de sucesso não é por acaso. Não é assim, olha, virei crente hoje, sou um sucesso. Fogo, oração. Amados, não é um acidente. Você não virou crente por acaso. Crente é uma construção. Você constrói a sua caminhada como crente. Você vai crescendo na oração. Você vai ajustando coisas dia após dia. Não tem como você dizer, agora eu sou fervoroso. Não existe o fervoroso de um dia para a noite. Existe uma construção do fervoroso. Existe uma construção, amados, da prática da palavra. É uma construção, amados. Um crente é construído. Um bom profissional, ele é construído. Ele precisa estudar. Eu tenho 2 pós, mas ainda tendo que fazer uma certificação. Amados, a gente tem que construir a nossa vida profissional. E por que não construir a nossa vida de crente? Estudando a palavra, sedento pela palavra. Amados, você tem que dizer na sua casa: Pai, eu tenho sede de ti. Assim como a corça anseia por água, Pai, eu anseio por ti. Pai, eu não vou ser, Pai, uma esposa negligente. Eu vou amar o meu marido, eu vou cuidar do meu marido. Ele vai olhar para mim e vai concluir que eu sou a melhor esposa. Eu não vou deixar nenhuma dúvida na cabeça dele. Eu vou deixar ele convicto que eu sou a melhor. Mas não é a melhor, amados, no nível só material, no nível físico. Mas, amados, não existe, no meu entendimento e na minha percepção de análise, um casamento que o marido não admira a esposa não admira o marido como pessoa. Primeiro você admira como pessoa. Você tem que admirar, amados, como ele é generoso, como ele é bondoso, como ele é um bom pai, como ele é isso. Tem uma lista para dizer dele. Amados, triste é eu olhar para o Flávio, saber que ele ministra super bem, e em casa ele é um péssimo pai. Triste, e eu diria pastor, né? Porque eu sou língua solta. Eu não deixaria isso, amados, mas é triste. Inclusive contar para o pastor, amado, é uma coisa de vergonha. A pessoa, ela tem que ser crente em todos os lugares, em todas as situações. Amados, e a gente não pode abrir mão da nossa integridade como crente, amados. Saul ele abriu mão. Ele negligenciou a palavra, ele negligenciou aquilo que Deus tinha dado para ele. E o que aconteceu? Ele foi destituído da posição dele. Amados, quando quem nos promove é o Senhor, quem nos coloca em posições ao Senhor, o pastor só ouve a voz dele. Quando você vê pessoas erradas no púlpito, é porque o pastor não ouve, ele faz as coisas da própria carne. Mas quando ele é sensível ao Senhor, quem coloca é o Senhor, quem tira é o Senhor. Amados, temos que ter desejo pelos dons. Está na hora, a gente está 9 anos, amados, vamos desejar os dons. Vamos atrair os dons, amados. A Bíblia diz, se você deseja dons, peça. Busque. Amados, mas um só não vai fazer o efeito que precisa no mundo espiritual. Vamos todos nós nos juntarmos na igreja triunfante de Cristo. Vamos todos, amados, buscar em Deus essa igreja, porque essa igreja é a igreja triunfante. Não é a militante, não é a derrotada. Nós somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós amamos ao Senhor. Nós desejamos pelo retorno dele. E nós queremos, amados, eu tenho pensado tanto, amados, como é triste chegar diante do Senhor e concluir, Senhor, eu não fiz tudo que eu devia ter feito. Eu não fiz tudo, porque eu fui negligente com a minha vida de crente. Porque eu não li a palavra. Porque eu não orei. Porque eu não busquei. Sabe por quê? Porque o shopping é muito mais fácil. Trabalho zero. É mais fácil você ir ao shopping, é mais fácil você comprar, é mais fácil do que você ficar na sua casa lendo livros, buscando mais de Deus. Amados, quando você lê um livro, você aprende. Eu li e eu instaurei, a Esté fala, é regra, não pode sair da regra, ela já sabe. Orar junto como família, declarar a palavra. Isso foi porque vou ministrar casais.
E já fui abençoada, já consegui colocar em prática isso na nossa casa. O Flávio não está conosco durante a semana. Somos nós. Amados, se deixe ser moldado pela palavra. A palavra é poderosa, amados. Olha, não tem nada que alguém me diga que é tão ruim que eu não consiga concluir. Deus pode mudar. Deus pode mudar isso. Deus pode concluir. Eu tenho mais 3 minutos? Ou não, já acabou meu tempo. Isso aí já é overtime. É overtime? Então tá bom. Amados, que você... Eu compartilhei com vocês aquilo que eu tenho meditado, aquilo que eu tenho me questionado como crente. Eu trouxe para vocês, para nós como igreja, buscarmos mais em Deus e mais fundo. Sermos praticantes da palavra e honrar o nome do Senhor em todos os lugares que nós estejamos. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Aleluia. Pode se assentar, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E eu estava agradecendo a Deus, a família que Ele me deu. E a confirmação da conversão, da salvação do meu marido, eu tive no caixão. Porque eu orava, ele declarava, mas eu lembro de uma conferência que nós tivemos, ele estava do meu lado, lá em Porto Seguro, estou lá sentada, assistindo, aí ele do meu lado virou assim, eu quietinha, se você pensa que eu vou ser crente, eu nunca vou ser crente na minha vida, pode tirar o cavalinho da chuva. O sangue ferveu. Aí a minha vontade era de ir para o hotel, catar as malas e ir embora. Mas na mesma da hora eu lembrei, aquela voz dentro de mim, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aí aquela paz entrou no meu coração e eu fiquei quietinha. Saímos dali, muda, eu estava calada, eu fiquei. Chegamos no hotel, ele foi tomar banho, ele foi para o banheiro tomar banho, eu dobrei os meus joelhos e falei aquela palavra, Senhor, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Voltamos no outro dia na conferência. Sentamos ali, quando aquele apóstolo pegou a palavra, irmãos, era como se eu tivesse contado para ele, e ele falava, você pensa que você faz o que você quer, seu coração está na mão de Deus, Deus faz com você o que você quer, e a partir de hoje, você nunca mais será mais o homem que você é, e mais falou, e eu falava, fala Jeová, oh Deus bom, maravilhoso. E no dia anterior da morte dele, estava sozinha, estava lá naquela unção, tinha vindo do Rema, e eu levantei os meus braços, salvo o meu marido, está escrito na tua palavra, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, salva ele, Pai, você faça dele um pastor ungido, líder de multidões e tal. Bom, aí teve a tragédia, mas aí aquela paz dentro de mim, o Senhor fica em paz, o justo não teme as más notícias. Aí eu queria ver ele, eu queria ver, aí quando eu cheguei lá, eu olhei para o rosto dele, aí o Senhor falou para mim, fica em paz, porque ele morreu salvo. Aí eu, obrigada, Senhor, era isso que eu queria. Então, glória a Deus, então ele morreu salvo. E a gratidão do meu coração é que eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Andreinha, que agora a igreja deles lá tem pastora, né? Então ela é pastora com o marido dela, pastorei uma igreja. Meu filho Tiago é líder dos casais, e aconselha casais e do louvor. E a Juliana, que é do louvor. E eu tenho um netinho, que é uma gracinha, amados. Eu orava para aquele menino, eu falava que ele vinha lindo, saudável, sábio, inteligente, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele já toca bateria, vê ele tocando violão, dá um microfone na mão dele. É uma gracinha, mas cheio do Espírito Santo, porque não tem as pessoas que não pegam ele no colo, que não sinta alegria. Então, a gratidão do meu coração. Mas vamos lá. O que é a igreja? Né? A igreja é o coração de Deus, mas o que é a igreja? Vamos para Efésios 1:20. Paulo diz assim, eu estou tremendo, mas não é é unção mesmo. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio,
de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, e delegou para a sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E Efésios 3, capítulo 10, ele fala assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Mas para Deus agir na terra, ele precisa da igreja. Então ele precisa de mim, precisa de você. E ele depende de nós para agir na terra. Porque quando ele foi para o céu, ele foi, mas ele delegou o poder para a igreja. Então, quando Jesus instituiu a igreja? Vamos em Mateus 16. Mateus 16. Mas quando eu leio esse Mateus 16, meu irmão, eu tenho vontade de dar biblada na cabeça de certos cristãos que não usa esse poder delegado. Você tem um poder delegado como igreja. Você não pode ser uma igreja fracassada, como ela falou, nós somos a igreja triunfante. Mas você pode muito mais além daquilo que você pode. Entende? Então, aqui em Mateus 16, 19, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, ele instituiu a igreja. Mas muitas pessoas, principalmente a igreja romana, quando ele falou, tu és Pedro, quer dizer, uma pedra, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja, então ele fala aqui, sobre Pedro. Mas nós sabemos que a pedra é Jesus, a pedra angular. Lá em Isaías 28, 16, eu vou ler aqui, porque não vai dar tempo da gente ir lá, mas você anota aí. Ele fala assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Então, Jesus é essa pedra angular. Mas nós também somos pedra e fazemos parte desse edifício. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 5, ele fala assim: vós também, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que creem tropeçam, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Mas vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Percebe? Então ele está falando que Jesus é a pedra angular, mas nós somos a pedra também desse edifício. Por isso que ele precisa da igreja para agir aqui na terra. Ele precisa de mim e de você. E ele tem pressa para realizar a obra dele. Por isso que vocês têm que se colocar à disposição dele para falar do amor de Deus, para curar enfermos, para libertar os oprimidos, para transformar a vida das pessoas. E Efésios 2:19, ele fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, veja, Jesus é o fundamento da igreja. Em Mateus 28:19, ele falou assim: todo poder me é dado nos céus e na terra. E depois, Lucas 10:19, ele falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo não nos fará dano algum. Amados, você é a igreja triunfante. Então, o poder que ele tinha, todo o poder nos céus e na terra, agora ele delegou para você, como igreja. Por isso que ele falou, se você entender, quando ele disse sobre essa pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, o diabo não pode atingir sua vida. 1 João 5,18, ele fala: aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. Agora, como é que ele toca? Quando você quebra o princípio da palavra. Quebrou o princípio da palavra, abre a porta para ele entrar e faz uma defaça infernal. Mas se você está debaixo da obediência da palavra, da submissão aos seus líderes, aos seus pastores, cumpridor da palavra, você tem toda a autoridade. Se o diabo manifestar, você dá uma ordem: fora da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Eu proibi ele até de passar na nossa rua lá, na minha rua. Falo, nem na minha rua você não passa. Em nome de Jesus. Teve uma época que estava assaltando todas as casas da rua. Já estava chegando perto da minha. Aí quando me falaram que eles tinham dito que ia assaltar todas as casas da rua, eu falei, pois não vai. A partir de hoje não vai mais. E eu orei, falei, em nome de Jesus não vai. Prenderam, matou um e o outro foi preso. Aí acabou os roubos lá. Falei, não assalta casa mais nenhuma aqui dos meus vizinhos. E você não passa nem na porta da rua, que você não passa. E quando eu oro, eu falo para o Senhor, põe em cada janela, cada porta, um anjo guardião com a espada desembainhada e não entra. O mal não entra. Se está entrando na sua casa porque você não está exercendo a autoridade que Deus te deu. E Ele está dizendo para você, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Eu te dou a chave do reino. A chave do reino foi dada para você como igreja. A chave do reino dos céus, você tem a chave. E por que você não está abrindo porta para a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho? Entende? Se você está trabalhando na empresa, a empresa vai falir, o inferno que está falido. Mas a empresa que você trabalha não vai falir, porque você é homem de Deus. E você tem autoridade lá dentro. Eu gostei da atitude mas como eu te admiro, filho. Você é o filho do meu coração. Vocês dois. Aliás, tem um monte de filho aqui. Mas a atitude dele. A empresa com problema, mandou embora, depois foi lá e sentou. Não volta aqui que eu preciso de você. Depois, quando não ia receber o 13º, vai receber sim. Pois recebeu, em nome de Jesus. Tinha um benefício nosso. Aliás, foi o benefício que eu pude abençoar. E falaram que ia tirar. Falei, não vai tirar, é direito nosso, não vai tirar. E aí não tirou. E eu não sei se eu entendi direito a lei, mas parece que agora virou lei. Mas eu queria abençoar uma pessoa. Aí eu orei, falei, Senhor, eu quero abençoar assim, assim. Só que eu não tenho dinheiro. Então o Senhor faz alguma coisa aí. E ó, o Senhor quer que eu abençoe, faz alguma coisa. Aí quando eu entrei para ver o meu extrato, aí eu vi lá aquele valor, eu falei, mas o meu pagamento é dia 8, 15º dia útil. Mas que valor é esse? Falei, deixa eu entrar lá na internet. Eu entrei lá,
dia 20 vai ser depositado tanto. Aí eu falei, Senhor, da outra vez eu tinha pedido, agora eu vou ser obediente. Mas estava dentro do meu coração. Aí quando foi à noite, veio o sonho. Aí o sonho, eu falei, puxa, agora vou ser rápida. Da outra vez eu dormi no ponto, né? Aí liguei e falei, olha, vou abençoar assim, assim, assim. Oh, Deus bom, maravilhoso! A sua ordem na terra é uma ordem nos céus. O seu sim na terra é um sim no céu. O que você está fazendo? Dormindo no ponto. Você como esposo, o esposo é a cabeça da família. Atrai a bênção de Deus para a sua casa. Ele falou que era a esposa que era a cabeça da família. Ele falou que a esposa estava ao lado, submissa à autoridade do marido. Então, quem abre a porta dos céus na sua casa é você, marido. Agora, a não ser que você é me perdoa do que eu vou falar, um banana. Aí eu falo para a esposa assumir. Mas, do contrário, quem é autoridade é o marido. E a mulher não pode passar na frente do marido. Eu custei entender isso. Eu lembro, muito lá atrás eu fiz o curso, e aquele pastor falando de autoridade, eu olhei bem, eu falo para ele, mas pastor, eu sou pastora. Ele olhou para mim e falou assim, você é pastora na igreja, na sua casa vai ser a esposa submissa ao seu marido. Mas pastor, eu sou pastora, pastora na igreja, na sua casa você é a esposa submissa à autoridade do seu marido. Aí eu, tá bom. Foi difícil, mas eu comecei a entender, eu falei, Senhor, então se Ele é autoridade, Ele é autoridade. Aí eu comecei a honrar Ele como autoridade. Ele já era uma bênção, aí Ele ficou uma bênção maior ainda. E eu honrava Ele diante da igreja, eu honrava. Se os irmãos imaginassem o respeito que os irmãos tinham por Ele. E Ele não era pastor, ele era um pastor junto comigo, porque Ele fazia visita, abençoava a obra do Senhor, tudo que eu ia fazer para a igreja, Ele fazia tudo. Mas ele não era presente lá na igreja. Nas festas ele ia. Mas a igreja honrava ele, porque eu honrava ele como autoridade. E a minha família era uma bênção de Deus e cada vez melhor. Mas por quê? Porque eu comecei a honrar a vida dele como autoridade. Então, a autoridade na sua casa, a esposa que está aqui, seja uma esposa obediente à palavra. Honra a autoridade do seu marido. Diga para ele, fala para ele, eu te honro como autoridade sobre a minha vida e quero que você me abençoe. Nós fomos fazer um encontro de casais, 3 anos antes, eu fiquei 1 mês orando, depois ele vai, em nome de Jesus eu declaro, e 1 mês orando. Aí quando eu fui falar com ele, ele olhou para mim e falou assim, tira o cavalinho da chuva porque eu não vou. Aí eu chorei, mas eu chorei. Senhor, não é a tua palavra, o Senhor não queria que ele fosse, o Senhor não era isso, ia na vontade de Deus. Falei, também eu não oro mais, tá bom? E não orei mesmo. Aí 3 anos depois, aí veio o encontro de casais. Aí eu me escrevi ele, depois escrevi o co-pastor, a esposa. Aí eu fui falar com ele, falou, vai ter um encontro de casais, eu quero que você vai. Aí ele falou assim, vai com o pastor Edgar. Eu falei, meu esposo é você e não o pastor Edgar. Só que o medo dele ir era que eles mandassem ele falar alguma coisa, mas naquele dia ele fez declaração de amor para mim, uma declaração de amor maravilhosa. E depois eles ungiram eles lá e ungiram a mão deles para abençoar. Aí, quando eu estava sentada, ele veio lá e colocou aquelas mãos ungidas sobre mim. Eu te abençoo em nome de Jesus. Falei, nossa, que bênção gloriosa. Mas era o tempo de Deus. Quando eu queria, não era o tempo de Deus. Mas quando chegou o tempo, tudo deu certo. Esposa que está aqui, conquista as bênçãos no reino espiritual, com o joelho no chão. Joelho no chão. Quantas vezes, quanta dificuldade, me dá um desespero, vou atrás da mama, vou procurar o pastor, vou procurar... não, vou para a cruz. Na cruz eu vou conseguir a minha vitória. E é na cruz que eu tenho conseguido a minha vitória. É na cruz que Jesus tem me dado a vitória. Jesus vai te dar a vitória. Mas vai para a cruz, não seja preguiçoso nem preguiçosa. Não dependa do seu marido. Lógico que ele é o cabeça, mas homem é uma bênção de Deus, que às vezes tem que empurrar aquelas carriolas.
Mas, faz a sua parte como esposa. Ama a sua casa, a sua família. Ora. Porque se ele não aprendeu, igual as menininhas da Adria, você ensinou. Então, elas estão crescendo, mas tem pessoas que não. Entende? Então, nós somos a igreja triunfante, nós somos a igreja de Jesus Cristo e temos autoridade nos céus e na terra, uma autoridade delegada. A chave do reino está nas suas mãos. Você abre porta, porque você abrir porta aqui, ele falou, se você abrir aqui, abre lá. Se você fechar aqui, fecha lá. Então, abre porta das bênçãos, da prosperidade, da graça, da alegria, da saúde. Eu já passei com cada coisa quando... eu fui no médico em 2010. Aí deu um problema no meu pulmão. Vocês não têm noção. Aí o médico me encaminhou para um especialista. Dizer, mas eu não sabia que especialista era ele. Mas fui lá assim. Ainda não conhecia a palavra da fé. Aí fui lá assim. Aí chegando lá, olhando para ele assim. Aí ele olhou, falou assim para mim, não, seu caso não é para mim, não. Aí eu falei, pronto, pior do que eu pensava. Aí eu olhei para ele assim, aí ele falou assim, olha, se eu estou vendo isso aqui bem, ele falou, eu sou oncologista. Bom, aí já me aliviou mais, né? Aí ele falou assim, isso aqui é uma doença benigna, chama sarcoidose, tem tratamento, mas fica tranquilo. Aí, bom, eu já saí mais em paz. Aí eu fiz o tratamento, mas só que eu fiz o tratamento 6 meses, mas eu orava todo dia. Senhor, eu quero o meu pulmão limpo como o pulmão de uma criança. 6 meses orando. Senhor, eu quero o meu pulmão limpo como o pulmão de uma criança. Senhor, eu quero o meu pulmão limpo como o pulmão de uma criança. 6 meses depois, está limpo para a glória do Senhor. Aí, quando eu passo na médica, ela olha, ela fala assim, isso aqui não tem cura. Eu olho, fico quieta, mas a minha vontade de falar, não tem cura para você, porque para Jesus tem cura e eu estou curado. Mas dentro de mim eu falo, eu estou curado. Estou curada todos os dias. Ando em saúde divina, saúde perfeita para a glória do Senhor. Entende? Então, nós somos a igreja do Senhor. E o Deus usou Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, aqui ele fala que a igreja dele é a coluna e fundamento da verdade. A igreja somos nós. E depois, em Atos 20, 28, ele fala, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue. E Efésios 5, 25, Efésios 5, 25, ele diz assim, ele fala para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tem marido aí que está precisando fazer o curso de casais para aprender essa verdade. E saiba de uma coisa também, marido que está aqui. 1 Pedro 3,7, ele fala para você tratar a sua esposa como dignidade, como vaso mais frágil. Mas se falar para as mulheres que elas são vasos frágeis, né, elas ficam bravas, porque não é verdade. Mas a fragilidade é o sentimento. Então, quando você fere o sentimento da sua esposa, as emoções da sua esposa, a Bíblia fala que as suas orações se tornam um mar de bronze, não passa do teto. Ela fala para que as suas orações não sejam impedidas. Você pode declarar a palavra, orar a palavra dia e noite, não passa do teto, porque você está desonrando a sua esposa. É a palavra que diz isso. Então, Efésios 5, 25, ele fala assim, né, para marido amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Aí o 24, ele diz assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela,
para santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A igreja, eu e você, nós custamos o sangue precioso de Jesus. E Ele quer uma igreja santa, uma igreja purificada. Ele vem buscar essa igreja. E Ele está para buscar a sua igreja. Se você não é santo, se santifique. A Bíblia fala isso, se santifique. Porque quando a trombeta tocar, você vai subir, ou você vai ficar, mas não vai, em nome de Jesus, ninguém vai ficar. Entende? Eu falava, se eu pudesse, eu ia levar todo mundo junto comigo, né? Mas depois eu falei, quero nada, quero subir. Eu ensinei a palavra para eles, como filhos. Agora, se quer obedecer, obedece. Não quer, problema seu. Quando a trombeta tocar, fica aí. Depois você vai se arrepender tarde demais. Então, dá ouvido à palavra. Porque a palavra de Deus não é mentira, não, é a verdade. Jesus vem buscar uma igreja pura, santa, inculpável. E ele amou a sua igreja. Então, nós somos essa igreja. E hoje, nós é que temos que pregar o evangelho. Deus conta conosco também para expandir o seu reino. Mateus 28, 19, ele falou, vão e façam discípulo. Então, você, como igreja, tem que fazer discípulo. Você tem que ser a igreja militante, a igreja triunfante, tem que ser a igreja de autoridade, mas é você também, Deus conta com você para pregar o evangelho. Porque Ele não faz mais, tudo que Ele tinha que fazer, Ele cumpriu a obra da redenção completa. Falou, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês não vão ficar sozinhos. Mas agora vão e façam discípulo. Então você tem que fazer discípulo. Lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde você estiver, faça discípulo. Fala do amor do Senhor. Fala do amor de Deus, prega o evangelho, porque Deus conta com você. Você é a igreja triunfante, você é a igreja de Cristo, você é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Fecha os teus olhos e se coloca de pé, nós vamos orar como igreja triunfante de Cristo.